Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Carlos chegando aqui com a revisão da evolução histórica da saúde. Hoje trago para vocês um mapa mental onde a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu até agora sobre evolução histórica da saúde. Um mapa mental ele é uma ferramenta importantíssima para que você consiga fixar além de revisar todos os assuntos. Na verdade, revisando os assuntos, você fixa melhor. Então, vamos lá para a nossa revisão sobre a saúde no Brasil e o seu histórico. De antemão, a gente já sabe que a saúde ela é dividida, a história da saúde ela é dividida, nós vimos nas outras aulas, em 6 períodos. O primeiro período foi o período colonial, Brasil Colônia, que vai de 1500 a 1822. Temos o Brasil Império, logo depois, que vai de 1822 a 1889. Brasil República, que vai de 1889 a 1930. Era Vargas, que vai de 1930 a 1964. Ditadura Militar, que vai de 1964 a 1985. E o período pós-ditadura, que vai de 1985 a 1990. Então, vamos destrinchar cada período desse, começando, claro, pelo começo. Brasil Colônia, quais são as suas principais características? Então, nós tivemos que no Brasil Colônia, ele foi um tempo onde a crença maior era principalmente no sobrenatural. Nós tínhamos o curandeirismo como principal meio de prestar assistência à saúde através dos pajés. Nessa época, no período colonial, para quem não sabe, quem nunca estudou história, nós tínhamos a grande presença dos índios. Então, os índios eles praticavam curandeirismo na figura do pajé. Temos os boticários, que eram uma espécie de farmacêuticos. Esses também utilizavam plantas medicinais, assim como os pajés, para tentar curar as doenças. Temos os padres jesuítas, que, trazidos pelos portugueses, trazidos pelos europeus, também praticavam medicina bem primitiva. E temos como hospitais principais as Santa Casas, que foram os primeiros hospitais institucionais temos até hoje que surgiram no Brasil. Santas Casas de Misericórdia. Temos ainda como características que foi um período onde tivemos grandes epidemias. Essas grandes epidemias surgiram principalmente pela mistura de etnias, onde os portugueses, os europeus, eles se misturaram com os índios e cada grupo populacional passou doenças para outros grupos. As principais doenças nessa época eram varíola, febre amarela e cólera. Logo de início, foram as principais doenças que afetaram o período colonial. No finalzinho do período colonial, a família real portuguesa veio para o Brasil e tivemos algumas modificações. Uma delas importantes para a saúde foi o surgimento das primeiras escolas cirúrgicas aqui no Brasil, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro, escolas médico-cirúrgicas. Chegando no Brasil Império, o Brasil deixa de ser uma colônia e vira um império com a família real portuguesa aqui. Nós temos que, nessa época, eles viam as doenças de acordo com o olhar da teoria dos miasmas, que era uma teoria miasmática, que era uma teoria onde as pessoas atribuíam as doenças aos malodores. Então, quando você inalava malodores, você adoecia, e era assim que eles atribuíam a origem das doenças. Na verdade, a teoria dos miasmas ela já vem lá do período colonial, mas a gente tem como principal fonte da teoria miasmática o Brasil Império. Mas ainda, vamos indo aqui, temos mais características do período imperial.
nós temos um médico, dos poucos que existiam nessa época, que se destacou, chamado Dr. Manuel Vieira. Dr. Manuel foi um médico que implantou aqui os conceitos de epidemia, pandemia e endemia. Os primeiros conceitos de epidemia, pandemia e endemia, conceitos que a gente discute muito hoje, eles já foram iniciados, têm sua vida lá no período imperial. Dr. Manuel também foi responsável pelo controle dos portos, ou seja, o controle ou triagem dos portos. Os navios, principalmente navios negreiros, trazendo negros para serem escravizados aqui pelos portugueses, eles vinham com um grupo populacional dentro desses navios muito grande e as doenças se espalhavam lá dentro muito facilmente. Então, doenças que são infecto-contagiosas, elas vinham para o Brasil através dos navios trazidas pelos negros, que eram doenças lá da África, doenças locais. E esse controle dos portos foi o controle onde o Dr. Manuel fez uma triagem. Ele separava as pessoas que estavam doentes das pessoas que não estavam doentes. Os negros doentes iam para um lado, os negros não doentes iam para o outro. Os doentes ficavam em quarentena, só podiam ingressar no país depois que passassem por esse período de quarentena. Beleza? Facinho. Vamos para o outro período. Brasil República. O Brasil República, o Brasil deixa de ser governado por uma pessoa só e passa para o regime de república, um regime que nós temos um controle já descentralizado em outros poderes. Principais características do Brasil República, nós temos que nessa época a medicina ela começou a se modernizar e com essa modernização da medicina nós temos o aparecimento principalmente da bacteriologia, que é o surgimento a descoberta das bactérias. Foi nessa época que no mundo descobriram, por exemplo, o microscópio. O microscópio ele foi descoberto e assim conseguimos conhecer o mundo pequenininho, o mundo micro. Nessa época, além das doenças que nós vimos anteriores lá no Brasil Colônia, também assolaram o Brasil a peste bubônica e a febre tifoide. Então, mais doenças que vieram alastrar e matar muita gente. Teve outras juntas, como a tuberculose, como a hanseníase, que na época eles chamavam de lepra. Várias doenças começaram a alastrar e com essas doenças o governo precisou estabelecer medidas. E uma das medidas foi contratar um médico chamado de Oswaldo Cruz, muito famoso, famosão agora nessa época. E Oswaldo Cruz, ele instalou o modelo campanista, ou campanista sanitarista, que era um modelo onde preservava a higiene. Só que a forma como ele implantou esse modelo é uma forma traumática, através de violência. Ele invadia as casas, retirava as pessoas doentes de dentro de casa, queimava colchões, queimava lençóis. Oswaldo Cruz tinha à sua disposição um exército de guardas sanitários que realizavam essas ações. Inicialmente, Oswaldo Cruz foi contratado para combater a epidemia de febre amarela, mas ele é muito famoso também por uma outra epidemia, foi a epidemia de varíola. Ele também, apesar de ele ter sido contratado para combater a epidemia de febre amarela, ele ficou muito famoso por conta de um evento chamado de Revolta da Vacina. Então, um método de combater os casos de varíola, inclusive, a varíola é a única doença que a humanidade já conseguiu exterminar através de vacinas. Nós não temos mais casos de varíola há muito tempo. E Oswaldo Cruz, mais uma vez, através de métodos ortodoxos, métodos que são, agressivos, através do seu exército de guardas sanitários, ele invadia as casas e fazia uma vacinação obrigatória.
Então, nesse caso, as pessoas se revoltaram contra essa vacinação obrigatória e causaram muitas brigas e revoltas, mortes, como a gente conhece das revoltas, principalmente aqui do Brasil. Logo depois de Oswaldo Cruz, apareceu outra figura, outro médico bem importante para a nossa história, que é Carlos Chagas. Carlos Chagas, ao contrário de Oswaldo Cruz, ele fazia sua campanha através de um modo educativo. Então, ele largou o aspecto violento, colocado por Oswaldo Cruz, e fazia sua campanha através de educação, ensinando as pessoas os benefícios da higiene, ensinando as pessoas os benefícios da vacinação. Ainda no período da República Velha, foi um período onde nós tivemos muitos acontecimentos. Nós tivemos a instituição da Lei Eloy Chaves, lei importantíssima porque foi ela quem iniciou o sistema previdenciário no Brasil, através de uma coisinha chamada de CAPS. As CAPS, ou Caixas de Aposentadorias e Pensões, elas têm como principal característica que os trabalhadores eles contribuíam com 3% do seu salário. Elas eram bipartites, ou seja, só quem contribuía eram os empregados e os empregadores, duas classes, e a primeira foi a CAPS dos ferroviários, certo? Então, chegamos aí ao fim da nossa República Velha e vamos para a nossa Era Vargas. Era Vargas, como o nome já diz, ela traz como principal característica que foi um período onde o Brasil foi administrado por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, já no início do seu governo, ele instalou o Ministério da Saúde e Educação. Os dois funcionavam juntos, acoplados. Temos ainda que, no finalzinho, lá em 1953 a 1954, o Ministério da Saúde e da Educação futuramente vem a se desmembrar. Então, cada um segue sua linha sozinho, diferente do que foi no início. Outra característica importante da Era Vargas são as IAPs. Nós vimos lá no início, na República Velha, que foi instalada as CAPs. Agora, as CAPs dão origem às IAPs. As IAPs são os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Tem como principais características, o que o difere das CAPs, que elas são tripartites, o que significa dizer agora que, além de empregados e empregadores, nós temos o governo participando também desse Instituto de Previdência para os trabalhadores. A primeira IAPS que surgiu, dessa vez, foi a IAPS dos Marítimos. No finalzinho do período da Era Vargas, mais ou menos do meio para o final, surgiu outro órgão, foi instalado outro órgão chamado de SANDU. O SANDU, que é um serviço domiciliar de urgência, ambulatorial e domiciliar de urgência, ele tem um pouquinho dos traços do nosso SAMU. Na verdade, é um serviço onde as pessoas vão ser atendidas em casa em casos de urgência. Não funcionava muito bem por conta da época, onde os investimentos de saúde eram muito pequenos, mas já era uma coisa para a sociedade. Terminando o período da Era Vargas, nós vamos para o período mais marcante da nossa saúde no Brasil, que é o período da ditadura militar. Durante a ditadura militar, nós temos que foi um período caracterizado principalmente pelo autoritarismo e pela repressão. Todo mundo que já estudou história um dia sabe que no período militar ocorreram muitas torturas, muitas perseguições, muita censura. Então, não é novidade trazer para vocês que foi uma característica desse período. O que eu vou trazer para vocês, principalmente, é a questão da saúde, que durante a ditadura militar eles preservavam muito, investiam muito na medicina curativa e esqueciam a medicina preventista, o que acabou acarretando uma crise, porque é muito mais fácil e muito menos custoso financeiramente você prevenir doenças do que você tratar doenças.
Já no período da ditadura militar, a preferência era por tratar doenças, ou seja, investimento em medicina curativa. Durante o período da ditadura militar, surgiram vários órgãos tentando conter o avanço das epidemias, que nós tivemos muitas. Aquelas epidemias lá do começo ainda existiam, como a epidemia de febre amarela, de cólera, surgiu epidemias de gripes, surgiu a epidemia de meningites, e por tentar conter esses avanços de doenças de formas não muito proveitosas, surgiu alguns órgãos. Então esse aqui é o período onde vai aparecer mais órgãos e vamos falar de alguns para vocês. O primeiro órgão que surgiu foi o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. No Instituto Nacional de Previdência Social, ele tinha como principais características a unificação de todos os órgãos que surgiram lá na Era Vargas. Então, na Era Vargas, surgiu a IAPS, surgiu o SANDU e tínhamos ainda outros serviços de reabilitação. O INPS englobou tudo isso. Outra coisa, características do INPS é que, assim como todo o período da ditadura militar, investia-se muito na medicina curativista, contratava-se muitos serviços de médicos e de hospitais privados. Temos ainda, como outro programa que surgiu durante a ditadura militar, o PIAS, que é o Programa de Interiorização da Assistência da Saúde. Esse programa de interiorização da assistência de saúde, ele tem como principal ênfase a atenção primária. Isso é bom, isso é ótimo, pois investe muito na atenção privada, ou na atenção previdenciária, preventiva, dois erros seguidos, na atenção preventiva, mas o grande problema é que esse PIAS ele surgiu de uma parcela pequenininha da administração do governo, sendo que o PIAS foi implantado apenas no interior, começou no Nordeste, algumas cidades do Nordeste, cidades que só tinham até 20 mil habitantes, e ele tinha o foco na atenção preventista. A atenção curativa ficava de lado. Então, o PIAS, ele foi um programa que ele tinha uma certa limitação, uma limitação muito pequena. Enquanto a maioria das ações do governo elas eram curativistas, o PIAS trazia em pequena parcela, apenas para municípios de 20 mil habitantes, a medicina preventista. Outro órgão que nós temos é o famoso INAMPS. O INAMPS ele funcionou até depois do SUS, mas foi um órgão que causou muitas riquezas nos donos de hospitais e donos de medicina privada. Por quê? Porque o INAMPS comprava os serviços médicos hospitalares. INAMPS, Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social. Então, ele tinha como principal característica injetar dinheiro na atenção privada, o que fez com que muitos hospitais e muitos donos de hospitais enriquecessem por isso. É tanto que o número de hospitais no país, durante o período da ditadura militar, aumentou em 500%. Outro órgão é o PAS. O PAS ele foi um órgão parecido com o PIAS. A diferença é que o PAS ele traz ações tanto curativas, quanto preventivas, quanto educativas. Foi o primeiro órgão, primeiro evento que juntou todas as ações como elas têm que ser. Nós temos que ter um sistema que ofereça ações curativas, ações preventivas e ações educativas. O PAS já surgiu, são as ações integrativas de saúde, Programa de Ações Integrativas de Saúde, ele já surgiu no finalzinho do período da ditadura militar. A gente já está acabando com o período da ditadura militar. E ele é um reflexo do pensamento da reforma sanitária. A reforma sanitária, para quem nunca ouviu falar, quem não sabe, foi um movimento que surgiu na década de 70 e teve seu estopim na década de 80, que trazia os pensamentos de medicina preventista, de saúde para todos, de que saúde é um direito de todo mundo,
E o PAS trouxe muito isso. Inclusive, tem alguns princípios de lá do PAS que a gente também vai aplicar no nosso SUS, nos princípios e diretrizes do SUS. Ainda como um dos últimos órgãos, lá em 1983, surgiu o CONASP. O CONASP foi um órgão que tentou fiscalizar essas verbas que o INAMPS injetava diretamente na assistência privada. Então, o CONASP é um Conselho Nacional de Saúde Privada, tentou injetar dinheiro, tentou fiscalizar o dinheiro injetado pelo governo durante o período da ditadura militar. Fechando o período da ditadura militar, nós temos o período pós-ditadura, que foi um período onde acabou de vez o regime militar, fim do regime militar. Com o fim do regime militar, nós tivemos as diretas já, eleição, com a eleição do nosso primeiro presidente pós-ditadura, Tancredo Neves, lá em 1985, onde pode ser que alguns de vocês não tenham nem nascido ainda. Eu também não tinha nem nascido ainda, fui nascer 10 anos depois. Ainda no período da ditadura, do período pós-ditadura, nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª foi a principal, e é ainda a principal conferência de saúde que nós já tivemos na história, porque foi a primeira que teve participação do povo e a primeira onde foi discutido realmente os direitos de saúde do povo. Foi aqui onde nasceu as ideias de um novo SUS, de um novo sistema de saúde. Depois da 8ª conferência, nós tivemos um período de transição até chegar no nosso SUS, que foi o SUDES, que era um Sistema Único Descentralizado de Saúde. Era uma espécie de sistema de embrião do SUS. Não era realmente um sistema de saúde, mas era um período de transição até nós chegarmos no SUS. Antes de nós chegarmos na efetivação realmente do SUS, nós tivemos ainda a sua instalação, a sua criação dentro da Constituição Federal de 1988, tema da nossa próxima aula, dando sequência na nossa play. Constituição Federal de 1988, onde nós temos lá os artigos 196 até o 200 que falam especificamente de saúde, principalmente o 96, que é o que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, onde todo mundo conhece essa frase célebre. Então chegamos ao final, foi uma revisão longa, mas a gente conseguiu sintetizar tudo que a gente viu nas 3 últimas aulas em um slide só, em uma figura só. Vou postar aqui embaixo nos links, deixar o link para você baixar esses slides. Se você quiser imprimir esse mapa mental e pregar no banheiro, pregar na porta do banheiro, na porta da geladeira, quando você acordar de madrugada, que abrir a porta, vai lá e fica estudando. Ou então na hora que for fazer o número 2, já faz número 2 estudando lá lendo, era Vargas, características, os IAPs eram tripartites. Garanto que você vai aprender isso aqui e nunca mais vai esquecer se você ficar visualizando isso todo dia. Então, até a próxima. Tchau, compartilhem isso com quem vocês acham que precisa aprender o histórico de saúde. Muito obrigado e tchau.